Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos aqui juntos nessa manhã, iniciando essa semana no domingo, para meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, hoje queremos compartilhar com vocês o texto de Oséias, capítulo 9. O profeta continua na sua declaração, na sua acusação ao povo de Israel por ter se prostituído contra o Senhor Deus. Ele usa essa figura de linguagem ilustrada pela própria vida de Oséias, como nós vimos na semana que se passou, quando Deus mandou Oséias ir a uma casa de prostituição, e como uma mensagem profética para o povo de Deus, Deus mandou que Oséias comprasse uma daquelas mulheres e se casasse com ela. Essa mulher foi Gomer, que mesmo depois do casamento traiu Oséias, se prostituiu novamente, mas enquanto Gomer, a esposa de Oséias, prostituía-se e traía Oséias permaneceu leal naquele amor. Ele voltou e novamente pagou um preço por Gomer, porque havia constituído uma família com ela. E Oséias estava fiel naquela aliança, ilustrando, assim como Deus também, apesar da prostituição de Israel, do envolvimento do povo de Deus com os ídolos das nações ao redor e toda a prática repugnante que desagradava a Deus, da parte do Senhor Deus, ele permanecia fiel na sua aliança, como alguém que tinha a opção de se divorciar, de encerrar aquela aliança, mas Deus escolheu permanecer fiel ao seu compromisso com Israel. Porém, isso não significa que Deus não iria castigar os pecados do povo, até porque ele sabia, como nós vamos ver nesse capítulo, que enquanto Israel estivesse longe do Senhor, fora dos caminhos do Senhor, não haveria satisfação, não seria possível Deus cumprir para com Israel o seu propósito de abençoar famílias de todas as nações através do seu povo. Então nós vamos ver uma linguagem bem forte que de forma poética Oséias utiliza nesse capítulo, quando ele fala que o povo teria ventres que abortem e seios ressecados. Essa era a consequência desastrosa do pecado, do povo que estava longe de Deus, enquanto Deus, com seu amor leal, os insistia a chamar de volta, insistia em amar o seu povo. Sim, então vamos orar, pedir ao Senhor para falar conosco nesse dia, nessa manhã, enquanto nós lemos a palavra de Deus, que o Senhor possa trazer revelações profundas de forma específica para cada um de nós. O que nós precisamos é o que Ele tem a oferecer para nós hoje. Pai, obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado. Obrigada, Pai, de prover tudo aquilo que nós precisamos. E eu sei, Pai, que essa pessoa, esse homem, essa mulher, ou até mesmo esse jovem, essa criança que acompanha conosco, Pai, essa live hoje, está precisando de algo, Pai, talvez no seu espírito, na sua alma, ou até mesmo algo físico. E nós pedimos, Pai, vem de encontro às nossas necessidades e fale conosco de forma individual. Ministra, Pai, Senhor, a nós aquilo que o Senhor tem para o dia de hoje. Sim. Nós estamos atentos e queremos ouvir a Tua voz. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Diz assim, então, Oséias segue nessa primeira... Existem duas sequências no livro de Oséias em que ele está acusando o povo de Deus, declarando as más consequências que o povo de Deus experimentaria. E aqui no capítulo 9, concluindo essa primeira parte, essa primeira declaração de castigos que viriam contra o povo, diz assim: não se regozije, ó Israel, nem se alegre como as outras nações, pois você se prostituiu, abandonando o seu Deus. Você ama o salário da prostituição em cada eira de trigo. Os produtos da eira e do lagar não alimentarão o povo, e o vinho novo lhes faltará. Não permanecerão na terra do Senhor. Efraim voltará para o Egito, e na Assíria comerá comida impura. Não derramarão ofertas de vinho para o Senhor, nem os seus sacrifícios lhe agradarão. Tais sacrifícios serão para eles como o pão dos pranteadores, que torna impuro quem o come. Essa comida será para eles mesmos, não entrará no templo do Senhor. Que farão vocês no dia das suas festas fixas, nos dias da festa do Senhor? Vejam, fogem da destruição, mas o Egito os ajuntará e Mênfis os sepultará. As urtigas herdarão os seus tesouros de prata, os cardos cobrirão totalmente as suas tendas. Os dias de castigo vêm,
Os dias da retribuição estão chegando. Que Israel saiba disso, por serem tantos os pecados e tão grande a hostilidade de vocês. O profeta é considerado um tolo e o homem inspirado um louco violento. O profeta, junto ao meu Deus, é sentinela que vigia Efraim. Contudo, laços o aguardam em todas as suas veredas e hostilidade no templo do seu Deus. Eles mergulharam na corrupção como nos dias de Gibeá. Deus se lembrará da sua iniquidade e o castigará pelos seus pecados. Aqui a gente vê que Deus parece, muitas pessoas às vezes estão vivendo uma vida de uma forma que não agrada ao Senhor, que não tem o temor de Deus e parece que isso vai dar certo para sempre. Mas aqui mostra que Deus, ele está trazendo o seu juízo diante de todas aquelas ações inconsequentes, ações sem temor que o povo de Deus, o povo escolhido de Deus, estava com toda aquela prostituição, adorando a ídolos, buscando ajuda com outros povos, fazendo alianças com povos que eles não deveriam estar se aliançando, mas aqui Deus mostra que chegará esse dia, o dia onde ele chegará e trará o castigo, trará a consequência dos atos, das atitudes, das escolhas que o povo estava tendo. Sim, e Oséias declara no verso 8 que mesmo os profetas, santos servos de Deus, que são enviados como sentinelas para alertar o povo de Deus, para os proteger dos perigos por vir, eram considerados loucos, eram perseguidos e até mesmo assassinados pelo povo de Deus. O sentinela era aquele que ficava junto ao muro, observando ao redor, vigiando. Se tivesse alguma ameaça, ele iria alertar o povo para que as portas fossem fechadas, para que o povo pudesse se proteger de alguma ameaça. Mas o que o povo de Israel estava fazendo com os profetas, tanto com Oséias, que sofreu perseguição, como outros profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, sobre os quais nós já lemos nessas últimas semanas e meses que se passaram, é que o povo de Israel, além de estar fora dos caminhos do Senhor, eles ainda estavam rejeitando os alertas que esses atalaias do Senhor, esses mensageiros, santos servos de Deus estavam anunciando, chamando-os de volta ao arrependimento, para que pudessem experimentar a vida que Deus tinha preparado para eles. E segue dizendo no verso 10, quando encontrei Israel, foi como encontrar uvas no deserto. Quando vi os antepassados de vocês, foi como ver os primeiros frutos de uma figueira. Aqui o profeta começa a lembrar a história dessa família que formou o povo de Israel, como foi uma bênção para o Senhor. Imagina você estar no deserto e você encontrar um cacho de uva, ou você chegar a uma figueira e você encontrar os primeiros frutos que essa nova árvore está começando a produzir. Que alegria, que bênção que isso representa. Mas quando eles vieram a Baal-peor, consagraram-se àquele ídolo vergonhoso e se tornaram tão repugnantes quanto aquilo que amaram. A glória de Efraim lhe fugirá como um pássaro, nenhum nascimento, nenhuma gravidez, nenhuma concepção. Aqui está dizendo, está chegando o fim do povo. Imagina um povo que não tem nenhuma concepção, ninguém engravida, não nasce nenhuma criança nova. Depois que esses atuais pais e avós falecessem, não haveria quem dá continuidade a esse povo que Deus gerou com tanta alegria, com tanta promessa e propósito de abençoar as nações. Diz no verso 12, mesmo que criem os seus filhos, porei de luto cada um deles. Ai deles, quando eu me afastar do seu meio. Vi Efraim plantado em um lugar agradável como Tiro, mas Efraim entregará os seus filhos ao matador. Ó Senhor, que darás a eles? Dá-lhes ventre que abortem e seios ressecados. Toda sua impiedade começou em Gilgal. De fato, ali os odiei. Por causa da maldade das suas ações, eu os expulsarei da minha casa. Não os amarei mais. Todos os seus líderes são rebeldes. Efraim está ferido, a sua raiz secou-se. Não produz mais fruto. Mesmo que criem filhos, eu matarei a sua prole querida. Conclui dizendo, o meu Deus os rejeitará, porque não lhe deram ouvidos, serão peregrinos entre as nações.
Nós já temos visto com essa leitura do profeta Oséias como a palavra-chave de Oséias é conhecimento, e como nós conhecemos a Deus e prosseguimos em conhecer a Deus a partir do momento em que nós o ouvimos, em que nós dispomos nosso coração com humildade para concordar com aquilo que Deus tem a nos falar através da sua palavra, através dos seus santos servos, os profetas, através da oração, da prática da contemplação e adoração em família. Então, que nós possamos, diante desse texto tão triste, utilizando figuras de linguagens tão forte, o profeta escreve como um poeta aquilo que estava prestes a acontecer ao povo, não para ameaçar que Deus estava querendo fazer mal ao povo, de forma alguma, mas como um chamado para o arrependimento. Deus está alertando, não continuem vivendo como vocês têm vivido ultimamente. Esse texto foi escrito num período dos reis de Israel e de Judá, em que a iniquidade, a injustiça imperava entre o povo. Então esse alerta, assim como foi dado pelo profeta Oséias, também foi dado por outros profetas daquela geração, chamando o povo, na verdade, a se voltar para o Deus de Israel, que estava com o coração cheio de amor, com o seu coração cheio de lealdade à aliança que Deus havia prometido a eles. Mas o povo estava distante dos caminhos do Senhor. Então o profeta pergunta: Senhor, o que o Senhor pode dar a esse povo diante de tanto pecado, de tanta injustiça e maldade na terra? E o profeta usa essa linguagem: dá-lhes ventres que abortem e seios ressecados, para que o pecado deles não se multiplique, para que a maldade e as consequências que estão por vir não sejam ainda maiores. Mas em tudo isso o coração de Deus está mesmo castigando o seu povo, cheio de amor e de lealdade à sua aliança. Nós esperando o arrependimento deles, né? Esperando o retorno deles. É sempre uma mensagem, mesmo diante de toda essa correção, deles escolhendo os atos deles que eles fizeram, as consequências deles. Deus continua com o coração querendo que o povo restaure, querendo que o povo se arrependa, querendo que o povo se volte a Ele, conheça Ele mais e mais, quem Ele verdadeiramente é. Sim. E o amor que Deus tem por eles. E assim Deus continua sobre as nossas vidas, sobre a minha vida, do Tiago, a sua vida, talvez de um familiar, de um filho, de uma filha, de um neto, de uma neta, que você tem orado e desejado que eles possam conhecer verdadeiramente, profundamente o amor do Senhor. E Deus está lá querendo que ele retorne, que esse coração se converta e fique realmente olhando para o Senhor, recebendo de Deus a direção, recebendo de Deus tudo aquilo que Deus tem sobre a vida deles e para cada um de nós também. Sim, nós queremos orar pela sua família, por essa nova semana que estamos iniciando, e coloque diante do Senhor agora cada motivo de ação de graças, cada talvez preocupação ou ansiedade que há no seu coração agora. Eu e a Rafa queremos orar com você. Vamos orar juntos? Te damos graças, Pai, pelo seu grande amor leal, pela sua fidelidade, que se estende de geração a geração. Esses textos do profeta Oséias nos lembram do que a tua palavra diz, que quando o homem é infiel, o Senhor permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. E nós aprendemos dessa constância no seu amor, do seu coração fiel, leal para com as tuas promessas sempre. Nós te louvamos pela sua bondade, te louvamos por tudo que o Senhor é, pelo que temos aprendido do teu caráter, da tua natureza, na tua palavra. Assim como também clamamos ao Senhor a tua misericórdia, ao ver, Pai, como a natureza humana é caída, falha e pecadora, como as consequências do pecado são desastrosas. Nós pedimos que o Senhor Deus tenha misericórdia da nossa família. Sim, e afasta de nossos corações tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Amém, tudo aquilo Senhor. Que não promete, Pai, um futuro de bênção para a nossa família. Afasta de nós qualquer tipo de idolatria, qualquer Sim, amor ao dinheiro, qualquer temor de homens. Afasta de nós, Pai, aquilo que tem desagradado ao Senhor na nossa prática, na nossa mentalidade. Pai, longe de nós. E nos dê nova vida, Pai, pela renovação da nossa mente, por um coração transformado pelo poder da Tua palavra e pela unção do Teu Espírito Santo. Que a nossa família, Pai, cada um de nós, nosso cônjuge, nossos filhos, aqueles que oram também pelos seus netos e descendentes, que cada um de nós sejamos como um ramo ligado na videira, como o Senhor Jesus disse, que aquele que está permanecendo em Jesus
e o Senhor permanecendo em nós, esse sim dará muito fruto, porque sem o Senhor nós não podemos fazer coisa alguma. Ajuda-nos, Pai, a estarmos conectados na vida do Senhor, recebendo Senhor constantemente da vida que vem do Senhor, da Sim, comunidade do Teu povo, das revelações da Tua palavra Amém, e de meu uma Pai. comunhão íntima com o Teu Espírito, para te conhecer e prosseguir em te conhecer a cada dia e desfrutar o melhor que o Senhor já tem preparado para nós. Sim, Senhor, Entregamos assim ao seja. Senhor, meu Pai, cada motivo de oração que são agora apresentados ao Senhor, por todo aquele que ora conosco. Também apresentamos ao Senhor nossas ações de graças, Recebe, sabendo, meu Pai, que o Senhor tem cuidado de nós. Amém. Muito Toma obrigada. teu cargo a nossa causa, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, e responde cada motivo de oração. Nessa semana ainda, vem abrindo portas, te pedimos boas notícias, te pedimos que o Senhor trabalhe nos nossos corações, para que nós possamos, nos alinhando com o vento do teu Espírito, desfrutar o que de melhor o Senhor tem preparado para nós. Assim Nesses seja, meu dias Pai. mesmo. Abençoamos essa nova semana que iniciamos, abençoamos essa pessoa que ora conosco, Recebe, declaramos Senhor, cada paz uma sobre o delas, seu em lar, nome de Jesus. declaramos casamentos Amém, saudáveis, Senhor, que assim seja. restauração, reconciliação, Amém, Pai, em nome declaramos de Jesus. bênção no relacionamento entre pais e filhos, Sim, Pai, restaura, provisões Pai, mais em que nome de abundantes, Jesus. profetizamos saúde plena e a bênção do Senhor que nos enriquece e não acrescenta dores. Amém, Pai, que assim Nós olhamos seja. para o Senhor, Pai, sabendo que do Senhor vem a nossa salvação. Aleluia. E o amor de que necessitamos para amar o Senhor de volta e viver os teus planos, de modo que o teu nome seja glorificado. Toma nossa família, nosso Recebe, futuro, Senhor, tudo em que nome toma o de nosso Jesus. nome, nós entregamos sob os teus cuidados, orando com fé e com ações de graças, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, que Deus abençoe muito o seu dia, essa nova semana. Vamos continuar juntos. Essa semana nós finalizamos o livro de Oséias. Sim. E que Deus abençoe muito toda a nossa família, tudo que nós formos Assim fazer. seja. Que você possa apresentar a Deus toda essa semana, pedindo: Senhor, abençoe os meus passos, dê sabedoria, discernimento, me ajude a priorizar aquilo que o Senhor quer que eu priorize e ajuda-me a deixar de lado aquilo que talvez é uma distração. Quantas vezes nós estamos tão distraídos? Eu tenho facilidade de me distrair com algumas coisas, mas eu peço: Senhor, me ajude a focar, me ajude a cumprir aquilo que o Senhor tem para mim nessa semana. Que nós possamos todos ter uma semana muito abençoada. Sim, assim seja. Obrigado por compartilhar essa ministração com alguém de quem você se lembra agora. Mesmo nós sabemos que é um capítulo, uma leitura com uma história, uma ilustração tão dura, mas nós vamos aprendendo mais sobre o caráter de Deus e também sobre a natureza humana, como nós dependemos de Deus para viver o melhor que Ele tem preparado para nós. Deus os abençoe muito, nós amamos vocês. Um abraço.